Olá família, como vocês estão? A paz do Senhor, um presente para nós podermos estar juntos mais uma vez. Eu sou o Tércio Rezende, essa é minha esposa Emília. Sou pastor da Igreja Batista que se reúne na cidade de Salesópolis, aqui no Alto Tietê. Uma cidade maravilhosa, convido vocês para visitarem, vocês vão gostar muito do lugar. Tem coisas maravilhosas para visitarmos, aliás é a nascente do Rio Tietê. Tem feiras maravilhosas, lugares onde tem uma excelente refeição e um povo maravilhoso, um povo muito especial. Vamos começar essa celebração adorando ao Senhor com a música Bendito Cordeiro, bendito é o Senhor Jesus Cristo, adorável Filho de Deus, o nosso Salvador. Hino 1, 2, 3, 123 do cantor cristão. Vamos adorar? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Como Deus é maravilhoso e Ele nos ama tanto. Esse Deus que veio a nós através do seu Filho, bendito Cordeiro, que tira o pecado de cada um de nós. Na medida que nós oramos a Ele, o buscamos e nos entregamos a Ele. Encorajo você a começar a participar da celebração, além das adorações, das orações, da audição da mensagem. Vamos também participar com os nossos pedidos. Registre aí os seus motivos de gratidão, os seus pedidos. Nós vamos, após a celebração, responder todas as mensagens. Deixe também o seu contato, para que a gente possa ligar para você. E pedimos ainda que você compartilhe com as pessoas que estão aí com você na sua sala. Combinado assim?
Nós vamos orar ao Senhor, vamos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Soberano Deus, Senhor das nossas vidas, grande é a nossa alegria e gratidão, porque o Senhor cuida tão bem de nós. Muito obrigado, Pai Celeste, pela semana que o Senhor nos deu até o dia de ontem. Porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem dado atenção às nossas orações. O Senhor tem interferido na vida pessoal, na vida individual, coletiva, familiar, conjugal, na vida profissional, nos estudos, em todas as atividades das nossas vidas, de forma extraordinária, amorosa e zelosa. O Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Deus maravilhoso, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Amém. Juntos com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a Igreja do Senhor que se reúne em Salesópolis e todas as pessoas das igrejas que estão participando hoje conosco e nos outros dias quando elas estiverem ouvindo essa celebração. Nossa. Suplicamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar com cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos sonde no mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Que o Senhor nos esquadrinhe da cabeça aos pés. Amém. Pedimos, Pai, que o Senhor dê atenção às necessidades, aos problemas, às tribulações, às limitações, às circunstâncias que estamos vivendo. Pedimos ainda que o Senhor estenda a sua mão e nos socorra. Amém. Que o Senhor incline os seus ouvidos e ouça os nossos clamores. Amém. Que o Senhor haja poderosamente em nosso favor, repreendendo as trevas, todo o mal, toda enfermidade, toda a peste. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa, desde as criancinhas, juniores, adolescentes, os jovens, adultos, os mais experientes anciãos. Pai Celeste, por favor, sonda-nos e age com poder e graça, realizando os seus milagres em nosso favor. Nós precisamos de referência, precisamos de orientação, nós precisamos de exemplo, nós precisamos imitar o Senhor, seguir ao Senhor. E só conseguimos isso quando nós mergulhamos na Tua Palavra, quando nós oramos, quando nós temos intimidade com o Senhor. Então suplicamos, Pai, que o Senhor nos ajude a todos que estão participando, por favor, para que todos tenhamos esse privilégio e oportunidade. Amém. Ajuda-nos a termos intimidade contigo, para Te seguir, para imitar Seu Filho e então fazermos a vontade do Senhor e alcançarmos os planos e os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Pedimos assim, orando, clamando ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino 305 do cantor cristão, intitulado Consagrar Tudo. Meus olhos embaçaram. Consagrar tudo. Eu convido você a pensar sobre como tem sido o seu nível de relacionamento e intimidade com Deus. Quando nós intencionalmente tomamos a decisão de nos consagrarmos ao Senhor, alegramos tanto o coração de Deus que Ele abre as comportas do céu sobre as nossas vidas. Então façamos isso. Adoremos com essa música, com esse propósito de consagrar a Deus tudo que somos, conhecemos, possuímos. Vamos adorar? Tudo com gratidão.
Tudo que sou, Senhor, eu te vou darei. Do mundo vil e mal, nunca mais serei. Ter o rosto quando vi amor no céu luzir, a glória do porvir, vou enfim fruir. Nós vamos orar com minha esposa Emília, orar por você, por sua família, por nossas famílias, pelas pessoas carentes, necessitadas, aquelas que estão com enfermidade, as desempregadas, as que estão trabalhando e correndo risco de saúde. Pedir também por aquelas famílias enlutadas, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por suas necessidades. Vamos nos colocar diante do soberano. Senhor Deus, muito obrigada por teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos estar juntos, adorando ao Senhor, conversando com o Senhor, intercedendo ao Senhor por todos aqueles que nós amamos, por todos aqueles que estão juntos nesse momento, adorando e bendizendo o teu nome. Queremos colocar diante do Senhor cada pessoa que está participando desse culto. Queremos colocar diante do Senhor as nossas famílias, os nossos familiares. Amém. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pedir ao Senhor que o Senhor, por favor, continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, dando a nós o sustento, dando a nós, Senhor Deus, um desejo ardente de te adorar e bendizer o teu nome. Queremos colocar diante do Senhor também, Pai querido, a família daqueles que se foram, as pessoas, nossas amigas, irmãs em Cristo, Senhor Deus, que estão enlutadas, Pai. Clamamos ao Senhor que o Senhor console e conforte cada coração. Foram tantos os nossos amados que perdemos essa semana, mas o Senhor conhece todos os teus propósitos. E nós aqui, Senhor Deus, só dizemos que nós te amamos e sabemos que tudo concorre para o bem dos que te amam. E nós te amamos, Senhor. Então pedimos ao Senhor que o Senhor console e conforte cada vida. Amém. Por favor, Senhor. Pedimos também ao Senhor por aqueles que estão à frente, cuidando dessas pessoas doentes, Senhor Deus. Que o Senhor possa protegê-las, Pai. Porque são pessoas que são importantes, Pai querido, para cuidar dos que estão doentes. Então protege-as, Deus, por favor. Queremos colocar diante do Senhor as autoridades, os médicos, os cientistas, Senhor Deus, dando sabedoria e discernimento, porque só o Senhor sabe como erradicar esse vírus do nosso planeta. Então, Deus, como o Senhor sempre fez até aqui na história, o Senhor que deu os remédios, o Senhor que deu a sabedoria para conhecer as doenças, então clamamos ao Senhor que o Senhor continue trabalhando e dê a cura, Pai, dessa doença, Pai, em nome de Jesus, por favor. Por favor, Senhor. Clamamos ao Senhor que o Senhor esteja nos ouvindo. Cada pedido que está sendo feito, cada pensamento, cada coração ansioso, cada coração que está frustrado, triste, que o Senhor possa estar entrando com providência e principalmente com salvação. Por favor, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus fica muito feliz quando a gente toma decisões de buscá-lo, de imitá-lo, de conhecer a vontade dele e os propósitos que ele tem para nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cobiçar, desejar intencionalmente ter um coração igual ao do Senhor, uma inclinação à vontade do Pai, um desejo de que a vontade dele seja a primeira na nossa vida, a nossa prioridade. Então nós vamos adorar o Senhor com a música Coração Igual ao Teu. Eu convido você a participar dessa adoração ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser
teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento com o nosso irmão Neilson, pedindo ao Senhor que Ele transforme a nossa mente, nossos pensamentos, transforme o nosso coração, nossos sentimentos, nossas emoções, as nossas decisões, nos dando um coração igual ao do Senhor, nos transformando para a semelhança de Cristo em nosso caráter, mudando a nossa história, nos abençoando. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e seu Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, muito obrigado por podermos estar na Tua presença e cultuarmos ao Senhor como igreja, mesmo à distância, Senhor. Nós vemos nesse momento te pedir, colocar diante de Ti nossas vidas, te pedindo que coloque os nossos corações desejo igual ao seu, Senhor. Coloque no nosso coração a sua essência, a essência que vem de Ti, Senhor, nos ajudando a sonhar os Teus sonhos para nós, nos ajudando a tomar as Suas escolhas para nós, Senhor, nos ajudando a ter a Sua percepção e não a nossa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos afastar do nosso eu, que cada dia o nosso eu possa morrer mais para a carne e viver mais para Ti, Senhor, e que o Senhor cresça cada vez mais em nós, Senhor. Nos ajude a ter corações que agradem a Ti, Senhor, que busquem fazer a Tua vontade, cumprir o Teu querer, Senhor. Nesse mundo tão difícil, que tantas coisas tiram a nossa atenção, tantas coisas tiram o nosso foco, mas que a gente aprenda, Senhor, que é mais importante e que a gente viva isso, Senhor, que é viver o Teu querer para nós, Senhor. Amém. Nos ajude a
sermos moldados de acordo com a sua vontade, Senhor. Por favor. E que essa canção seja uma oração em nossas vidas mesmo. Dá-me um coração igual a teu. Coração disposto a obedecer e cumprir o teu querer. Amém. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço que esteja com o decorrer desse culto, Senhor, com a mensagem que o pastor trará, que possa falar aos corações, Senhor, e que cada pessoa que esteja aqui ouvindo essa palavra, e também depois que vai ficar salvo na internet, que a gente possa sair diferente de como a gente estava antes, Senhor. Transforme os nossos corações. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos meditar na palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Por favor, filho, traz um pouco mais para perto por causa do áudio. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do soberano Deus. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Senhor, precisamos ouvi-lo, compreendê-lo, entronizar sua mensagem. Precisamos que o Espírito do Senhor trabalhe essa mensagem na nossa mente, no nosso espírito, no nosso ser, integralmente. E que o Senhor nos ajude a vivê-la, praticá-la, para que alcancemos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, como seres criados pelo Senhor, como servos e servas do Senhor, como amigos, como criaturas, como humanos, como necessitados que somos. Nós precisamos da sua orientação, da sua direção e da ação poderosa do Senhor nos dando entendimento e discernimento. Então, Pai, fale conosco de forma compreensível para todos os níveis intelectuais e faça a aplicação miraculosa do Senhor, transformando a todos nós em Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. A quem você imita? A quem você segue? Sobre essa perspectiva nós vamos pensar hoje. Estamos num tempo digital em que temos aqueles influenciadores digitais, né? Recentemente uma influenciadora digital foi presa aqui no Brasil, porque ela estava portando drogas, mas ela é seguida por milhares de pessoas. Interessante que ela fazia vários tipos de atitudes que não se deve seguir, mas ela tem muitos seguidores. A quem você segue? A quem você imita? Quem é a sua referência? Seu papai, sua mamãe? Ou seu responsável, quem te criou? Talvez seu professor ou professora? Quem sabe seu líder ou seu chefe? Talvez um ídolo. Muitas crianças crescem observando os atletas, especialmente no período de Olimpíadas, no período de Copa do Mundo, de campeonatos internacionais de atividades físicas, de esporte. As pessoas ficam fervilhando de vontade de ser um daqueles atletas. Outras cobiçam ser, imitar e seguir os grandes cantores. Mas o pior de tudo é que tem seguidores também para traficante. Tem seguidor para os violentos. Tem seguidor para aqueles que abusam de crianças. A quem você segue, a quem você imita?
Ou você é daquele tipo de pessoa que se autodenomina autêntica e não imita ninguém, não segue ninguém? Eu quero pensar com vocês que é muito importante a gente ter uma boa referência a imitar, a copiar, a seguir. Nós precisamos de modelos. Há estudos que demonstram que se uma criança for criada num ambiente onde ninguém conversa, ela vai conversar pouquíssimo. Há estudos que demonstram que uma criança criada nos caminhos do Senhor, e a própria palavra de Deus nos diz isso, essa criança vai crescer no caminho do Senhor e quando envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. Mas há também comprovado estudos de que crianças criadas em ambientes violentos, muito possível e provavelmente também serão jovens, adultos violentos. Precisamos ser influenciados e ter modelos a seguir, a imitar, porque a gente precisa aprender para adquirir conhecimento. Precisamos imitar, copiar, porque necessitamos desenvolver o nosso caráter com valores éticos, saudáveis e equilibrados. É necessário que a gente seja orientado, instruído no caminho a andar, porque nós precisamos desenvolver os nossos pensamentos, desenvolver as nossas emoções, os sentimentos. Precisamos também desenvolver as habilidades, os talentos, desenvolver os dons que Deus está pronto a nos dar. É necessário também que a gente seja instruído para que possamos conhecer a verdade e não andemos no caminho da falsidade, da mentira. Precisamos conhecer os bons valores, os princípios de Deus, quem é o nosso Criador, Provedor, Mantenedor, Salvador, Redentor, porque só Ele tem coisas boas para nos dar. Então, se nós não somos instruídos num caminho bom, muito provavelmente seremos adolescentes, jovens, adultos, anciãos que praticam o mal. Nós precisamos ser orientados para que a gente possa desenvolver e até mesmo para que possamos ser pessoas íntegras, para que não nos falte nada, para que a gente não tenha do que se envergonhar. Quando eu e vocês fazemos visitas aos cárceres, não sei se você já visitou uma cadeia, uma delegacia, e você começa a conversar e se coloca à disposição para ser bom ouvido, bom conselheiro, a gente começa a perceber que a maioria esmagadora deles não teve uma orientação, não teve um bom espelho a imitar, a seguir, não teve uma instrução espiritual, intelectual, moral, ética, saudável. Seja quem for, seja homem, seja mulher, todos nós precisamos de uma boa influência. A quem você imita? A quem você tem seguido? Quando nós imitamos pessoas boas, comumente somos bem-sucedidos. Mas quando nós imitamos pessoas não tão boas assim, provavelmente nós somos prejudicados e ainda prejudicamos outros, especialmente os da família, os mais chegados, os mais próximos, a vizinhança, a sociedade onde nós estamos inseridos. Hoje nós somos encorajados a imitar Jesus, o Filho de Deus. O que você pensa sobre essa questão? Seja um imitador de Jesus. Talvez isso te cause perplexidade e indignação. Como todos nós somos de natureza inclinada ao pecado, todos nós pecamos, ninguém fica fora dessa. Todos nós temos uma invariável inclinação a sermos seduzidos por imitar as coisas más que as pessoas falam e que as pessoas fazem. E depois, quando crescemos, ainda culpamos aqueles que nos instruíram no mau caminho. Comumente é assim.
Eu sou assim porque a senhora me criou assim. Eu sou assim porque o senhor me criou assim. Eu sou assim por... A causa sempre está nas influências que nós recebemos. Olhando ainda pela mesma perspectiva da nossa natureza pecaminosa, nós percebemos que as pessoas costumam rejeitar a Deus porque Deus é santo. Como que eu vou imitar Deus se Deus é santo e eu não sou? As pessoas também rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia, um elemento semelhante a esse aqui, porque a Bíblia tem muitas regras a seguir. E a Bíblia também aponta para os nossos pecados. Então é como se, ao ler a Bíblia, percebêssemos vários dedos nos acusando, nos apontando. Mas essa instrução de Deus tem um propósito maravilhoso, que é exatamente nos levar a compreender qual é a nossa natureza, ou seja, somos de natureza pecaminosa, somos inclinados ao mal e precisamos de Deus para tudo. Então percebemos que em nós, na verdade, não há uma boa referência, porque todos somos pecadores. Precisamos imitar a Jesus. Agora, se nosso semelhante toma a decisão de imitar a Jesus, essa pessoa passa a ser uma boa influência para nós, porque ela nos ensina e ela dá testemunho de que ela está vivendo os princípios de Deus na Bíblia revelados. Mas as pessoas também rejeitam Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu quero dar aqui algumas justificativas pela rejeição de Jesus. Comumente rejeitam Jesus porque ele é uma referência de obediência. Ele é uma pessoa exemplar de submissão. Ele é um exemplo de quem fez a vontade do Pai até se dando a morte de cruz. E naquele momento da morte ele ainda declara: Senhor, seja feita a sua vontade. E os segundos antes dele entregar seu espírito a Deus, ele declara: está quitado, está consumado, quando ele diz tetelestai. Na obediência plena ao Senhor. Muita gente rejeita Jesus porque ele é tão submisso, é tão obediente. Mas há outros que rejeitam Jesus porque o julgam ser fraco. Fraco. Por que então foi morrer na cruz? Ele não é o Todo-Poderoso? Mas eu quero encorajar você a dar atenção a Deus. Porque as orientações de Deus para mim e para você nos levam a buscar uma referência imitável, copiável, seguível, tangível. É sim perfeitamente possível eu e você, seres humanos, minha família e a sua família, seres humanos, imitarmos Jesus. Foi para esse propósito que Deus enviou Jesus Cristo, para nos mostrar também, com a sua vinda, além do plano de salvação, nos mostrar que é plenamente possível rejeitar o mal, rejeitar o pecado e fazer a vontade do Pai. Então, diante dessa torpe maneira de viver, rejeitando a Deus, rejeitando a palavra de Deus, diante dessa torpe maneira de viver rejeitando a Jesus, somos encorajados a imitar Jesus. Muitos somos criados achando que Deus é inacessível. Por isso, jamais vão querer ter acesso a Deus, pensando que Deus somente está no seu trono de glória. Muitos outros somos levados a ter medo de Deus, porque Deus é mau, alguns dizem. Deus castiga. Mas Deus é tão amoroso, tão zeloso, totalmente justo, que Ele nos avisa o caminho que devemos andar, Ele nos dá as oportunidades de termos os nossos pecados perdoados, Ele nos perdoa, Ele tem misericórdia de nós, Ele graciosamente nos ajuda e nos abençoa, então não precisamos ter medo dEle, ao contrário, Ele é o nosso melhor amigo. Somos levados a achar que não podemos imitar a Deus porque Deus é santo, e nós somos mortais, seres humanos, pecadores.
Somos também levados a pensar que os padrões de Deus são muito altos e não são para os seres humanos, são apenas para Jesus Cristo que veio cumpri-los. Isso então estabelece uma barreira de separação entre nós e Deus, entre nós e a palavra de Deus, entre nós e o Filho de Deus. Mas tudo isso é mentira. Essa influência que vocês e eu recebemos ao longo da nossa história, da nossa existência, essa influência é exatamente para continuarmos afastados de Deus. Família querida, nós temos hoje uma notícia maravilhosa. O próprio Deus nos diz: sejam meus imitadores, imitem a Deus. E eu quero observar as 3 ou 4 formas que nós precisamos agir para copiar a Deus. Primeiro, vamos imitar a Deus como filhos amados. Me lembro do episódio quando Jesus Cristo se sujeita ao batismo e ele então é batizado por João. João mergulha Jesus na água e quando Jesus sai da água, desce sobre ele o Espírito Santo, a semelhança de uma pomba, e do alto céu vem a voz de Deus declarando: esse é o meu Filho amado, que me dá muita alegria, muito prazer. Imitarmos Deus é igual a imitarmos o seu Filho amado. Por isso ele declara: imitem a Deus como Filho amado. Fica bem claro para mim e para vocês que a referência para nós imitarmos é Jesus. E Jesus tem características extraordinárias a serem imitadas, mas eu quero citar apenas 2: a obediência e a submissão. Se nós formos obedientes e submissos, nós efetivamente vamos imitar a Deus, imitar o seu Filho amado. Nós precisamos então querer ser filhos amados. E sabe o que precisamos fazer para sermos filhos amados? Como todos nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Nos humilharmos diante de Deus, confessarmos os nossos pecados, pedirmos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e aceitar a salvação que só Jesus Cristo pode nos dar. Então Jesus é fiel e justo em nos perdoar e Ele nos sela com o Espírito Santo da promessa que Ele mesmo fez, estabelecendo, pois, sobre nós a nossa religação a Deus, forjando em nós a herança estabelecida para todo aquele que nele crê. Então passamos a ser herdeiros, filhos de Deus. Queridos, é exatamente aí que começa toda a transformação da nossa vida. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos dos nossos maus caminhos e passamos a imitar a Jesus. É aí a chave da nossa transformação, fazendo de nós filhos amados. Diante disso, nós precisamos ter Deus como nosso Pai. Escolhemos ser filhos de Deus? Ótimo. Agora precisamos aceitar Deus como nosso Pai, como nosso Senhor, e sermos obedientes e a Ele submissos. Como filhos amados, então, Deus Pai passa a ministrar, ensinar, dirigir, orientar, estabelecer, decretar para nós o que fazer. E a mudança começa a acontecer de uma forma extraordinária. Segunda observação, o texto diz para mim e para vocês que nós precisamos imitar a Jesus vivendo em amor. A primeira qual é? Nós precisamos imitar a Deus como Filho amado. A segunda qual é? Nós precisamos imitar a Jesus vivendo em amor. Eu gostaria de observar aquilo que o Senhor nos revela na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. Não é apenas o sentimento de afeição
por Deus e pelas pessoas. Mas ele ali cita atitudes. São essas atitudes que nós precisamos cometer e nós precisamos da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E esse Espírito Santo nos é dado, ele passa a habitar em nós, quando nós fomos transformados, tornados novas pessoas, novas criaturas, filhos de Deus. E ele vai dizendo lá na primeira carta aos Coríntios, sejam pacientes. Nós precisamos ser pacientes conosco mesmos e pacientes com as outras pessoas. Quando a gente é paciente, a gente fica menos ansioso. Olha que legal. E diz mais, seja bondoso. Que quer dizer, faça boas obras para Deus, para as pessoas que congregam na igreja e para as pessoas que você sabe que ainda não conhecem a Jesus. Dessa forma, fazendo as boas obras, Deus vai se agradar muito de você. E Ele vai te ajudar, te dando mais recursos para você fazer mais boas obras. Ele diz mais ainda, não inveje. Não inveje aquilo que as pessoas são, o que elas possuem, o que elas conquistaram. Mas alegre-se com as vitórias delas. Dê glórias a Deus, porque Deus está abençoando as pessoas. Não cobice as coisas dos outros, não inveje. Ele diz ainda, amar, além de ser paciente, bondoso e não invejar, ele diz, olha, quem ama, não se vangloria. Então seja discreta, seja discreto, seja equilibrado, leve, controlado. Não fique cheio de vanglória, que você isso, você aquilo outro. Querido, toda virtude que você tem não vem de você, vem de Deus. O mérito todo é do Senhor, não é seu. Ele diz mais sobre o amor. Não se orgulhe. Então seja modesto e humilde. Não maltrate. Ou seja, seja carinhoso. Afague as pessoas. Proporcione às pessoas emoções agradáveis. Momentos agradáveis. Não seja egoísta. Tem gente que chama o egoísmo de zelo. Não, eu sou muito zeloso com as minhas coisas. E não empresta para ninguém. É bem verdade que há alguns patrimônios que não devem ser emprestados. Mas os bens de consumo, às vezes as pessoas precisam de ajuda. Então não seja egoísta, seja altruísta, dê, compartilhe, seja generoso, generosa e não cobre nada das pessoas. Se ela te devolver, ótimo, glórias a Deus por isso. Se ela for uma pilantra e não te devolver, coloque essa pessoa diante de Deus. Deus te dará outra muito mais, muito melhor. Não se irrite, não fique irado facilmente, nos diz a palavra. Seja longânimo, manso, sereno. Alguns que, como eu, fomos criados em um ambiente muito agitado, e trabalhamos em ambientes muito agitados, crescemos muito agitados e ficamos irritados facilmente, mas quando nós oramos e pedimos a Deus que nos ajude, o Espírito Santo de Deus vai agindo e vai transformando a nossa vida. Como Deus me mudou. Ele também muda a sua vida. É só você desejar. Nós precisamos cobiçar que o Espírito Santo nos transforme. Sabe? É isso que Deus fala nas Escrituras. E Ele diz mais, olha, quem ama se alegra com a verdade, com a justiça. Mas há um outro aspecto que Deus fala que nós precisamos imitar a Jesus. Ele diz assim, imite Jesus como Cristo nos amou. Paulo então fala aos Efésios que o povo de Éfeso deveria amar como Cristo amou.
Notamos aqui a orientação bem específica, focando a prática do amor. Esse amor que nós citamos no tópico anterior. O amor que é mencionado, ele estabelece exatamente a principal característica de Deus. Porque a essência do Senhor é amor. Tudo que Ele fez e faz por nós e há de fazer é porque Ele nos ama. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo à face da terra para nos salvar. Ele enviou as Escrituras Sagradas. Ele determinou que homens registrassem a palavra de Deus em linguagem humana por amor. Ele estabeleceu as regras por amor, para que nós tenhamos baliza, tenhamos parâmetros para seguir o caminho de Jesus. O propósito todo é que vivamos em amor, sejamos amados e amemos a Deus em primeiro lugar e as pessoas como nós já nos amamos a nós mesmos. Dessa forma, eu e vocês precisamos ter uma atitude que é consequente do amor. Nós precisamos perdoar. Deus nos ama tanto que mesmo merecendo sermos condenados, porque somos pecadores, Ele tem misericórdia de nós e Ele está pronto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele declara: creia no meu Filho Jesus Cristo e você será salvo. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e você é perdoado. Ele tira de nós toda a culpa. Ele repreende toda a ação das trevas e do mal. E Ele também cancela a nossa condenação. Ela é cancelada. E Ele nos dá de graça um presente, que é a vida eterna com Ele, lá na mansão celestial, lá na cidade santa. E Ele diz para mim e para vocês: perdoem aqueles que têm te ofendido e peça perdão àqueles a quem vocês ofenderam. Eu e vocês precisamos, como Cristo nos amou, precisamos amar e também pedir perdão e perdoar. Mas Ele vai dizendo, no quarto ponto que identificamos no texto, nós precisamos imitar Jesus como Jesus se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está falando para mim e para vocês de uma dedicação a Deus. Qual é o seu nível de dedicação a Deus? Nós precisamos dedicar algumas áreas da nossa vida. Precisamos dedicar o tempo, dedicar atenção, dedicar os nossos conhecimentos, os recursos materiais, os talentos, as habilidades e os dons. Você tem dedicado isso a Deus? Nessa perspectiva de nos dedicarmos ao Senhor, Deus está falando, na verdade, de consagração. É uma decisão disciplinada, intencional, de nós nos disponibilizarmos para o Senhor de uma forma compromissada, solene. Senhor, eis-me aqui, eu sou teu, usa a minha vida. Usa todos os conhecimentos que o Senhor me deu, usa todo o meu ser, quem sou, todas as habilidades, talentos, dons e também os recursos que o Senhor me deu. Querido, não se preocupe, porque Deus não vai usurpar você. Deus te deu tudo, Deus me deu tudo o que sou, o que sei e o que possuo. Deus me fez e fez você, fez nossas famílias. Então nós precisamos ter, na verdade, a alegria de termos o privilégio dado por Deus, de sermos chamados por Ele para participarmos da obra dEle. Então precisamos nos consagrar ao Senhor. Entregar a nossa vida ao Senhor com o propósito de agradar a Deus. Você tem essa consciência de que você está agradando ao Senhor? Ou você tem aquela sensação desagradável que você está sempre devendo? Porque essa sensação é uma sensação necessária.
E ela é um incômodo que o Espírito Santo de Deus dá a todo ser humano. O incômodo do vazio, da inoperância, da não participação da obra, da não consagração, da não dedicação. É um incômodo muito desagradável, mas necessário, para que quando ouvirmos mensagens semelhantes a essa, possamos tomar a maravilhosa decisão de nos consagrarmos ao Senhor. Você está percebendo o quão importante é imitar Jesus? Quando imitamos a Jesus, nós temos a plena consciência de serviço, plena consciência de utilidade. Glórias a Deus por isso. Família amada, Deus também está falando conosco que nós precisamos amar as pessoas, a ponto de nos sacrificarmos um pouco por elas. Você não vai tirar a sua vida por ninguém, mas nós precisamos abrir mão um pouco do nosso tempo, abrir mão um pouco dos nossos recursos materiais, abrir mão um pouco do nosso conhecimento, abrir mão um pouco das nossas habilidades, dos talentos e dos dons, para nos dedicarmos às pessoas, começando na nossa casa. Você é útil em casa? Precisamos também ser úteis na escola, no trabalho, na vizinhança, na igreja, na comunidade onde nós estamos inseridos. Queridos, quando nós tomamos a decisão de imitar a Jesus, Deus fica tão feliz conosco que Ele começa a dispensar favores, bênçãos e realizar milagres. E eu gostaria de extrair do próprio texto de Efésios algumas maravilhas que Deus nos oferece. O versículo 3 do capítulo 1 diz que quando nós começamos a imitar a Jesus, Ele nos abençoa com todas as bênçãos espirituais vindas das regiões celestiais. Ele preenche a nossa vida completamente com o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 23. Ele nos abençoa com misericórdias, com amor e graça abundante. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Quando imitamos Jesus, Ele nos abençoa com a paz dele, que excede o entendimento humano, através da pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 14. Quando imitamos Jesus, o Senhor derruba todas as barreiras de inimizade que todos os seres humanos têm entre nós com Deus. Jesus as destrói, então Ele nos religa a Deus. E Ele também, quando imitamos Jesus, Ele destrói as barreiras de inimizade que temos seres humanos com outros seres humanos. Resultado disso? Relacionamentos restaurados, restabelecidos, paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria plena na presença do Senhor. Que coisa gostosa viver assim. Quando nós imitamos Jesus, o Senhor faz de nós filhos da luz. Efésios 5, versículo 8. Então passamos a andar como filhos da luz. E passamos a ser referência e bênção para que outros também possam sair das trevas para a maravilhosa luz que encontramos em Jesus Cristo. E não menos importante, mas assim extraordinário, Ele nos dá a vida eterna. Efésios 2, versículos 8 e 9. E essa vida eterna é de graça. Basta depositarmos a nossa fé em Jesus. Não depende de obra alguma. Só porque a gente decidiu imitar Jesus. Volto a te perguntar, a quem você tem imitado, a quem você tem seguido, quem tem sido a sua referência, quem tem sido o seu exemplo? Você está seguindo a quem? Os influenciadores digitais? Aqueles videozinhos que a moçada fica assistindo o dia inteiro? Quanto tempo da sua vida você passou imitando a ídolos humanos?
Quanto tempo da sua vida você gastou ficando copiando ídolos humanos? Certamente você não desfrutou dessas bênçãos que foram citadas se você foi um seguidor de ídolos humanos. Por isso, hoje mesmo, nós somos encorajados pelo próprio Deus a iniciarmos uma nova vida, uma vida de imitadores, uma vida de seguidores, uma vida de discípulos de Jesus. Deus nos abençoará muito. Deus vai mudar o nosso hoje, a nossa noite de repouso, o nosso dia, a semana, o mês e toda a nossa história. Porque decidimos obedecer o que Deus falou. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Você quer iniciar hoje uma nova vida, uma nova trajetória e passar a imitar a Jesus, seguir ao Senhor, viver em amor? Nós só precisamos orar. Simples assim. Não temos que fazer obra alguma, porque Jesus Cristo já fez a obra. Ele já sacrificou-se a si mesmo na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Essa obra que era importante. Agora, quando nós tomamos decisão de sermos seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, quando Jesus passa a ser o nosso ídolo, o nosso Senhor, o nosso influenciador, ele muda tudo. Fez sentido isso para você? Então vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pelo banquete da mensagem do Senhor, que é de exclusiva propriedade sua. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos orienta, nos adverte e nos dá o escape, a solução, o plano de salvação. O Senhor nos dá a oportunidade também de termos a nossa vida transformada. Obrigado por essas vidas que estão tomando as decisões, como nós, de sermos imitadores e seguidores de Jesus. Clamamos que Jesus passe a ser um influenciador direto e exclusivo de cada uma dessas pessoas também. E que essas decisões tenham o selo do Espírito Santo do Senhor. Que a marca do Senhor seja registrada sobre essas vidas, assim como o Senhor nos marca com a presença do Espírito Santo do Senhor. Então, Pai, repreenda toda ação das trevas, todo pensamento contrário, toda ação do mal, e ministra a paz, a alegria, a convicção inabalável, a certeza de que o Senhor está agindo, transformando, curando, libertando, ajudando e abençoando. E que toda a influência do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que é sempre benéfica, seja sobre todos que estão ouvindo a mensagem do Senhor, a começar em nós aqui e por todos que haverão de ouvi-lo. Deus maravilhoso, pedimos ainda que o Senhor nos dê uma semana de paz na sua presença. Que o Senhor nos ajude a compartilhar com outras pessoas a mensagem do Senhor. E que essas pessoas que hoje estão tomando essa decisão possam, junto conosco, ajudar outras pessoas. Pai, mais uma vez nós declaramos que somos pecadores e nós nos arrependemos de nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor e clamamos que o Senhor nos lave, nos purifique com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que sacrificou-se na cruz por nós. Sobre Ele foram lançados os nossos pecados, toda a nossa culpa e a condenação, mas Ele não ficou morto, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Então nós temos a certeza que também ressuscitaremos no tempo estabelecido pelo Senhor. Amém. Então, Pai, dá-nos uma semana cheia dessa alegria e dessa esperança, que sendo imitadores e seguidores de Jesus, viveremos por toda a eternidade. Amém. Sela essa convicção na vida e na mente e no coração de todos quantos estão participando da celebração. Amém. Oramos assim, pedindo as suas maravilhas sobre todos, a bênção, a cura, em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Nós vamos adorar o Senhor com mais uma melodia. Essa música, que tem por tema Rendido Estou, nos leva a fazer uma oração a Deus. Nós reconhecemos que precisamos nos render, nos entregar, confiando ao Senhor e declarando que nós vamos seguir, imitar, fazer a vontade do Pai. Então adore ao Senhor com essa música, fazendo a sua consagração, a sua dedicação da sua própria vida ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Glória a Deus! Temos certeza que Deus está abençoando a sua vida também. Amém. Fomos muito abençoados pela celebração que Deus nos deu a oportunidade de participar. Esperamos em Deus confiantemente
Que Ele abençoe seus sonhos, seus projetos, seus trabalhos, seus relacionamentos, as obras de suas mãos, a sua casa, a sua família. Amém, Senhor. O Senhor repreenda toda ação do mal Em nome e de te dê uma Jesus. semana cheia das bênçãos vindas das regiões celestiais do Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, uma boa semana, a paz do Senhor a todos.